Bom dia. Bom dia, bom dia. Mais um dia na presença de Deus, mais um dia entre nós, juntas aqui, 21 dias de devocional. Bom dia, Lide, querida. Deus abençoe. Abençoe tua perseverança. A graça de Deus, né? Sendo derramada a cada dia sobre a tua vida. Olha ele aí. Dominguinhos. Seu lindo. Bom dia, bom dia. Hoje, se você já quiser ir abrindo, vou aproveitar e vou curtir, né? Curte aí, compartilha para que mais mulheres possam participar dessa live juntamente conosco. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Juntas até o fim. Acho que eu vou dar um prêmio. Ai, que coisa linda, gente. Eu tô assim, ó. Eu tô simplesmente apaixonada por esses devocional. Assim, ó, apaixonada por esses dias que nós estamos juntas. Porque tem sido dias maravilhosos. E eu não sei aí com vocês como é que tem sido, tá? Mas o meu dia, ele é totalmente diferente. Porque uma coisa é eu fazer o meu devocional sozinha. Eu meditar, eu escolher o louvor, eu fazer o meu devocional sozinha. Agora, juntas, sinceramente, eu não sei se é porque é uma direção que Deus deu, né, de estarmos juntas fazendo o devocional, ou se é algo realmente que nós precisamos adotar para quê? Para que nós possamos ser fortes, estarmos juntas, sabe? Porque é muito diferente. O meu dia fica muito, a minha mente fica diferente, a forma como eu vejo as coisas ficam diferentes, sabe? É para mim também, eu não tô aqui como alguém, sabe, superior, que recebeu algo divino dos céus. Não, eu tô junto aqui fazendo com vocês o devocional. Eu faço esses exercícios, eu pratico a vulnerabilidade, eu alinho. Meu marido tá aqui, ele tá ouvindo. Durante o dia, quantas vezes eu volto pro lugar, sabe? Digo, não, foi isso que eu li, foi isso que Deus deu de palavra pela manhã, foi isso que aconteceu. Eu procuro não sair, sabe? Me esforço para não sair dessa atmosfera. Então, sejam bem-vindas todas vocês. Gente, vai compartilhando aí. Ontem o alcance aqui, ó, diminuiu. Já vou dizer para vocês. Eu tava indo lá 50, 54, ontem foi para 36 contas alcançadas. Então, isso não entrega. Isso só vai entregar se nós compartilharmos e se nós curtirmos e colocar aqui nos comentários, né? Então, são as regras, é a forma da plataforma, né, trabalhar. Então, a gente tem que dançar essa música. Então, aproveita, bota teu dedinho aí, chama essas mulheres. E o melhor, chama um dia antes, para botar o despertador, escutar, participar deitada mesmo, mas tá junto, porque vai fazer uma diferença e está fazendo nas nossas vidas, né? Deixa eu botar meu carregador aqui. Vamos só esperar mais um pouquinho. Aqui. Perfeito. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Gente, hoje eu vou gravar mais um stories, tá? Da nossa igreja, mas eu quero assim, ó, falar aqui pra vocês também, continuarmos, a gente não pode esmorecer em oração pelo nosso estado, em ofertas, doações, a gente não pode esmorecer, porque tem uma situação muito crítica. Eu fiz a célula na quarta-feira, a célula que eu participo, e é no centro histórico, no centro da cidade. Gente, quando eu cheguei, eu não conseguia... A impressão que me deu, nós temos um riacho que corta a nossa cidade, assim, né? Que se chama Avenida Ipiranga, o Riacho Ipiranga. Ele separa, ele vem de lá, atravessa toda a cidade. A impressão que me deu é que do lado de cada cidade era uma cidade e do lado de lá era outra cidade. Eu não conseguia passar para o outro lado do Riacho Ipiranga, eu não conseguia ir para lá. Eu tive que andar 2 bairros para chegar. Eu tive que ir até uma avenida, a única avenida que dava acesso ao centro histórico, e todas as outras alagadas, todas as outras trancadas, todas as outras, e eu entrei no centro histórico, que eu não tinha entrado ainda, depois que aconteceu. Gente, e eu não sei, também por causa do horário,
Foi aquele horário da ceia, não era um horário tarde, eu fui às 4h30, porque nós fizemos mais cedo. Porque elas estão lá no centro, era na quarta-feira, né? Hoje já quase 15 dias, sem luz e sem água. O centro completamente, as lojas debaixo d'água. Tem uma parte da cidade para baixo, onde o rio cresceu. E aí eu convidei meu marido ontem, eu digo, não, nós vamos lá, a gente podia ir lá no centro, sair do carro, andar naquelas ruas onde a gente está seco e orar por aquele lugar. Levantar as mãos ali e orar. E nós fizemos, porque ele é muito espontâneo, né? Ele é tomado pelo Espírito e Deus usa ele com uma espontaneidade. Ele levantou as mãos ali naquela rua da praia. É a rua mais conhecida que nós temos ali no centro histórico, né? É a rua da praia, movimentada, é um movimento, as lojas estão ali. Gente, eu fiz um vídeo e eu não tive coragem de publicar, sabe? Eu nem vou publicar. É horrível. Aquilo que secou aonde a água desceu é uma sujeira pura, alto assim de sujeira. E água na praça, na Casa de Cultura Mário Quintana, todos os bares ali que se abriram, ficou um lugar muito agradável de se estar, tudo debaixo d'água. E não é uma aguinha, é a água de 1 metro, 1,5 metros. É muito triste. E aonde eu fiz é bem no centro, onde é a nossa célula. A água só não chegou porque parou na metade da rua de baixo, porque é em cima, né? Então assim, ó, gente, 15 dias sem luz e sem água. O centro inteiro, aqueles prédios, a Assembleia Legislativa, né? A Praça dos Três Poderes, tá ali o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. Todos eles não estão cobertos de água, a água não chegou lá, mas estão sem luz, estão sem água. Tem pessoas muito necessitadas. Então, o que a gente tem que cuidar? A gente vai levando a nossa vida normal, a gente vai conseguindo um ritmo que a gente acha que é normal e a gente acha que as coisas se resolveram. Não. Precisamos ir nos abrigos, precisamos orar, precisamos tocar nessas pessoas. A igreja não pode se acomodar. Você é igreja comigo. Nós não podemos nos acomodar. Então, vamos continuar. Existe uma promessa para o nosso estado, existe algo divino para o nosso estado. Existe sim, e nós precisamos tocar. E isso é a igreja que faz. Então nós não podemos ser uma igreja apática, uma igreja adormecida, uma igreja que adormece no leito das coisas. Quando as coisas começarem a ficar normal para você, vai lá no olho do furacão ver o que está acontecendo. Aí essa amiga irmã, né, que é da minha célula, ela disse assim pra mim, ela disse, Sandra, eu tava muito abatida, saindo de casa para tomar banho, não ter supermercado para comprar comida, gente, é terrível. E ela é muito bem sucedida, ela é uma empresária, ela é uma empreendedora, sabe, parou tudo, ela é da área da estética, assim, ela faz mentorias, mas parou tudo. Aí ela disse que chamaram um rapaz da CE, lá da energia elétrica, para fazer um concerto, não sei aonde, na rua, lá num buraco. E ela foi de perto olhar e foi perguntar para ele. E ela disse, quando vai voltar? Tá tão difícil, sem luz. Ele olhou para ela e disse assim, dona, agradeça a Deus. Olha só, agradeça a Deus. Porque a senhora tem onde dormir, a senhora tem a sua casa. A única coisa é que a senhora tá sem luz e sem água. Eu saí para trabalhar, eu não tenho casa para voltar. Meus filhos e minha esposa estão num abrigo. Então assim, ó, gente, é muito forte, é muito forte. Ela olhou, pensou, diga a verdade, abençoou ele e voltou. E voltou com outro ânimo, voltou com outra visão, voltou com diferente. Então, gente, nós precisamos, como igreja, a gente precisa. Então, se você sentir que está esfriando, assim, que está se acostumando, vai pro olho do furacão, certo? Vamos orar então, vamos orar porque tem uma palavra hoje, uma palavra dos céus para nossas vidas, para abençoar você. Se você chegou agora, seja bem-vinda, um beijo no seu coração, amo, nós estamos juntas e são 21 dias e hoje é o dia 9, certo? Então, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Esse foi o dia que o Senhor fez. É um dia poderoso. Senhor, esse dia carrega uma força. Senhor, esse dia carrega um destino. Senhor, esse dia não é algo comum. Senhor, nós estamos tão acostumadas a acordar, Senhor, a carregar nossos fardos, os pesos, Senhor, da nossa vida. Mas, Senhor, esse dia carrega uma força, ele carrega um poder, ele carrega um destino. E nós queremos, sim, Senhor, andar debaixo da força e do poder desse dia.
O Senhor tem algo que o Senhor está liberando sobre nossas vidas, o Senhor está liberando sobre esse dia e nós queremos tocar, nós queremos alcançar. Por isso, Pai, nós declara sobre a sua vida, não importa onde você esteja. Declara que você não está passiva. Declara vida sobre a sua vida. Diz: eu declaro vida sobre a minha vida. Eu declaro poder sobre a minha vida. Eu declaro o poder desse dia sobre a minha vida. Abra seus lábios e declare. E essa declaração é uma declaração de fé. Ela é uma declaração que move no mundo espiritual. Aí você diz: mas eu tô fraca, eu tô cansada, eu tô abatida, não consigo sair deste lugar. E eu digo para você, a sua fé não depende do seu corpo, a sua fé não depende da sua alma, a sua fé depende do quanto você crê, do quanto você acredita da palavra de Deus que está sobre a sua vida. Isso é fé. A fé não depende da sua alma para se mover. Ela não depende do seu corpo, ela depende do que você declara. E essa declaração vem do Espírito. Então declare saúde para o seu corpo. Declare oportunidades sendo abertas nesse dia. Declare portas abertas. Diga: eu declaro portas abertas. Porta de provisão, portas de unção, portas de revelação, portas, sim, sobrenaturais sobre a sua vida. Só você sabe como você está vivendo. Você sabe das suas emoções, você sabe das dores, você sabe o que você está passando, você sabe da sua incredulidade ou não sabe. Então declare sobre isso. Senhor, nós declaramos, sim, Pai, declaramos a vida, declaramos providência, provisão, declaramos sabedoria, declaramos alcance espiritual, declaramos sobre nossas vidas, Pai, declaramos sobre a nossa família, declaramos sobre o trabalho, declaramos sobre finanças, declaramos sobre saúde, declaramos sobre o nosso corpo, declaramos a tua vida. A vida do teu Espírito, a vida abundante que o Senhor prometeu lá na sua palavra. Nós queremos tocar, queremos sair deste lugar de alienação, queremos sair deste lugar de estagnação, queremos sair deste lugar de passividade. O Senhor está movendo mulheres cheias do teu Espírito. Pode ser que você está aqui, minha irmã, e você não saiba do seu destino, você tenha dúvida da sua capacidade. Eu digo para você agora, em nome do Senhor Jesus, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma ordem para você, Deus tem um comando para a sua vida, Deus tem. E é nesse dia, o comando pode ser: vá, fique, espere, voe, corre, senta, fica em pé. Não sei qual é o comando, mas Deus tem um comando e você precisa ouvir. Por isso, que os seus olhos, os seus ouvidos sejam abertos, que seus olhos enxerguem, que sua boca declare, que haja força espiritual sobre você, que haja um mover do seu espírito. Eu retiro você em nome do Senhor Jesus, corpo, alma e espírito, dos lugares apertados, dos lugares escondidos. Eu retiro você da escravidão espiritual, do engano, da mornidão, da passividade, que você saia deste lugar, que você receba a bênção de Deus, que você receba poder de Deus, que você receba autoridade dos céus, que você toque naquilo que é para você, que você toque, que você alcance tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deus, tu és poderoso, Senhor. Deus poderoso, Jesus. Te adoramos, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo e nós estamos na tua presença, Pai. Soberano, Senhor, há poder no teu nome, Jesus, tu é. Sim, Deus é bom e a sua bondade é para sempre, a sua bondade é de eternidade em eternidade. A bondade de Deus é de geração em geração. Apropie-se dela, apropie-se dela, apropie-se da bondade de Deus nesta manhã. Toque nessa bondade. Não fique passiva, olhando de longe, pensando que está tão inatingível.
A bondade de Deus é sobre sua vida. Sobre sua vida. Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, Jesus. seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom. Jesus. Aleluia. Tu és bom. Ele é tudo que nós precisamos. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. E no meu coração seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. E do meu Santo Espírito de Deus. seja um fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. E do meu coração seja um vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É o seu Deus. Mas não é só Deus, não. Ele é Pai. Ele é Pai. Amém? Então, vamos ler aqui Lucas capítulo 5, versículo 4 e 5. Essa é a ênfase do que a gente vai falar nesta manhã. Nós vamos falar sobre valores. Valores. Tem sido tão especial a forma como a gente tem crescido nos assuntos aqui, né? Hoje nós vamos falar dos valores. Por quê? Porque nós precisamos de valores. De valores. Quais são os seus valores? Valor é a riqueza que nós possuímos. Valor é aquilo que nós cremos, que nós acreditamos. É aquilo que move a nossa vida. Isso são os nossos valores. E muitas vezes no corre-corre, né? Nas coisas do nosso contexto, de toda a vida que a gente leva, os nossos valores, eles vão ficando enterrados. A gente vai escondendo esses valores. Por quê? Porque você vive numa família, porque você se relaciona com pessoas, e aí você tem um pai e uma mãe, você tem um marido, você tem filhos, você tem um chefe, tem colegas de trabalho, e o que você fica fazendo? Você fica absorvendo os valores das outras pessoas se você não tem uma identidade, se você não está bem alinhada com a sua identidade. E aí você acha que os seus valores são fracos, que os seus valores são pequenos, você não acredita muito nos valores que você tem. Então você começa a ceder. Valores são como regras que nós temos. Valores são aquelas coisas que a gente acredita mesmo. Olha, eu creio que o sol nasce para todos. Então você trata todo mundo igual, você não faz acepção de pessoas, você não é preconceituosa, você lida com as limitações da sua mente, da sua capacidade, do seu entendimento. Mas o que acontece? O que costuma acontecer? Nós não, no nosso dia normal, a gente não presta muita atenção nos valores. A gente vai prestar atenção neles quando a gente está em dificuldades. E as dificuldades são conflitos que a gente enfrenta. Então, ninguém consegue fugir dos conflitos. Quais são os conflitos? Os conflitos são aquelas lutas, aquelas coisas que aparecem na nossa vida, que surgem no nosso dia a dia, e que nos tira do centro, sabe? Que nos retira, que nos faz ir para algum outro lado. E esses conflitos, se a gente não souber lidar com esses conflitos, eles tomam proporções enormes. E se nós não tivermos valores para ter o conflito e para sair do conflito, nós vamos entrar em grandes dificuldades, grandes problemas mesmo. Olha qual é a parte que nós vamos meditar hoje. Claudinha, tá? Tu pode ficar aí, Cláudia? Faz favor pra mim, fica no suporte. Claudinha Simas ali, ó. Me diz que tu pode ficar no suporte aqui pra nós. Só pra colocar aqui, se alguém tiver alguma pergunta, tu responder, tá? Coloca aí pra mim se tu pode ficar. Então assim, ó, Lucas no capítulo 5, diz assim, versículo 4. Tô aqui, tá? Então beleza, fica aí, então faz favor, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta,
Pode fazer aqui nos comentários que a Cláudia vai estar respondendo, certo? Ela vai estar como nosso suporte aqui, eu conheço a Claudinha. E outra coisa, se você é de uma outra cidade, de uma outra parte do Brasil ou fora dele, coloca aqui nos comentários de que cidade você é, pra gente começar a conhecer você, andar com você. Nós estamos falando da cidade aqui de Porto Alegre, meu nome é Sandra Moura, eu sou pastora, né, e profeta aqui numa igreja em Porto Alegre, junto com meu marido, nós dirigimos, né, conduzimos um rebanho aí, levando para os céus. E nós estamos aqui fazendo essa live, são 21 dias de devocional. Nós estamos no dia 9 e tem sido muito especial. Então, você é bem-vinda no nosso meio, é uma alegria conhecer você, tá bom? Então só coloca aí nos comentários se é a primeira vez, de onde que você é, pra gente conhecer você, tá bom? Então Lucas capítulo 5 diz assim, no versículo 4, a partir do versículo 4, diz assim, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Que coisa tremenda isso, gente. Eu vou ler de novo. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta sua palavra lançarei as redes. O que está acontecendo aqui? Pedro era um pescador, Pedro era um experiente pescador, Pedro era um homem que conhecia o mar. E eles passaram toda a noite pescando. E aí chega Jesus, conhecido como um carpinteiro, um homem que não era dado ao trabalho do mar, um homem que lidava com madeiras, marcenaria. E aí chega lá e diz, não, agora você não, sai deste lugar, vai para o lugar mais fundo que existe e lança lá a tua rede. E Pedro poderia ter olhado para Jesus e dito, olha Jesus, eu conheço o mar, passamos a noite toda pescando aqui, eu já passei por essa experiência, eu sei o que é não apanhar nada, eu sei o que é a dificuldade do mar. Ele poderia ter dito, olha como está o céu, olha como estão as ondas, olha qual é a situação, olha a maré como está diferente. Ele poderia ter usado vários argumentos de quê? Da experiência que ele teve. Ele poderia ter usado muitos argumentos dos sucessos e dos insucessos que ele já havia passado lançando rede ao mar, pescando. O que ele fez? Ele poderia ter trazido um conflito para aquela situação. Ele poderia ter trazido um conflito com Jesus, desobedecendo Jesus, era amigo dele, andava junto com ele, eles estavam se conhecendo ali naquele momento, eles nem, na verdade, Pedro sabia quem era Jesus, assim, de longe, porque esse foi o início, né, do ministério deles, e aí ele poderia ter argumentado e criado um conflito com Jesus, né, poderia ter, tranquilamente. Ele poderia ter criado um conflito interno, como dissesse, eu vou obedecer esse homem não entende nada, esse homem está por fora, mas dizem que ele é Jesus, olha só quem ele é, mas ele não entende nada de pesca, mas ele está me orientando. Tá, então ele poderia ter criado um conflito interno, mas o que ele diz? Olha, mestre, nós pescamos aqui, trabalhamos a noite toda, e nada nós apanhamos. Ele trouxe o quê? Ele trouxe um valor, gente. Quando ele fala isso para Jesus, ele não está contendendo, ele não está argumentando contra, ele não está sendo um rebelde, ele está trazendo um valor que ele tem. Qual valor? Um valor de honestidade, um valor de identidade, um valor de humildade. Ele está simplesmente aqui, trazendo um contexto, trazendo aquilo que ele pensa, aquilo que ele sabe. Mas aí ele diz, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha aqui, Jesus, o Senhor tem uma palavra para mim. E eu vou sim, apesar da experiência, apesar dos dias maus, apesar do que eu estou vivendo, apesar de tudo, eu vou fazer o que o Senhor está falando.
O que é isso? O que trouxe isso? Por quê? Porque todo relacionamento, em todo relacionamento, haverá situações, haverá momentos de conflito. Não existe um relacionamento que não traga conflito. Não existe isso. E aí entra o que nós falamos ontem. Não é apenas relacionamento com pessoas. É com tudo aquilo que você for se relacionar. Vai trazer conflitos. Por quê? Porque existe algo dentro de nós, nossos valores, aquilo que a gente acredita, aquilo que nós fomos criados, aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos querendo transformar, aquilo que nós estamos querendo mudar, está lá dentro de nós. Existem os valores externos da pessoa que está nos trazendo a situação, ou seja o que for. Então, isso o que traz? Muitas vezes traz um arranhão, traz uma incomodação, traz um desconforto. E como nós lidamos com esse conflito? Nós passamos por cima dele como se não tivesse nada? Olha aqui os temperamentos. Quem tem um temperamento fleumático? O temperamento fleumático, a tendência dele é não criar confusão. Ele evita os conflitos. Então assim, ó, ele muitas vezes mente, muitas vezes engana, muitas vezes sufoca o choro, muitas vezes cria uma situação que não existe, muitas vezes se afasta das pessoas. Para quê? Para evitar o conflito. Só que não existe vida sem conflito. Então, esse temperamento fleumático moldado pelo Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tipo Pedro, olha, existe essa situação, mas eu não vou fugir dela, não vou correr dela. Vou trazer o quê? Os valores. Quais são os seus valores? Para quê? Para que possa resolver aquela situação. Então, o fleumático, ele é mais manso, ele é mais calmo, ele é mais ponderado. Vai trazer o quê? Sabedoria para aquela situação. Se você é sanguínea, Pedro a gente acredita que Pedro, o temperamento dele seja sanguíneo, por causa da impulsividade que ele tem. Como é que o sanguíneo lida com os conflitos? O sanguíneo é impulsivo. Então quando Pedro falou aqui para Jesus e disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Isso é a impulsividade dele, isso é a transparência dele, isso é a fidelidade dele, é a lealdade dele. O sanguíneo é uma pessoa fiel, uma pessoa leal, você conta com ele. Ele falou isso. Aí entra a humildade. O que ele fez? Ele inclinou o coração. Por quê? Porque a vontade dele era de não ir ou de sair correndo. Mas o que ele fez? Ele inclinou o coração e disse, Jesus, sob esta palavra, eu voltarei e lançarei as redes. Então, controlado pelo Espírito. Ele evitou aqui um conflito interno, externo. Ele evitou. Por quê? Porque ele foi controlado pelo Espírito. O colérico, gente, é aquele assim, ó, eu digo que é a mente bárbara, né? Isso, a gente vai falar sobre as mentes aqui lá pra frente, tá? Temos 3 tipos de mente. Pode ser uma mente bárbara, uma mente grega e tem a mente hebraica. A mente bárbara, ele vê um conflito e ele se atira naquela luta. Ele não pondera, ele também é impulsivo. Só que ele é um impulsivo diferente do sanguíneo. O sanguíneo não é um impulsivo para discutir, para brigar, não. Muitas vezes o sanguíneo, ele evita completamente o conflito quando ele está dominado pelo Espírito. Agora, o de temperamento colérico, não. Então, o de temperamento colérico, ele vê um conflito e ele se atira. É aquele só, eu dou um boi para não entrar na briga, mas agora eu dou uma boiada para não sair dela. E ele vai lá e briga e não sei o que. Se fosse aqui, de repente, um colérico, eu diria, Jesus, olha aqui, fica na tua, eu sei muito bem o que eu tô fazendo, tá tudo sob controle, não se mete aqui, eu conheço o mar, conheço o barco, conheço as redes, passamos a noite inteira. Tu tá pensando o que, Jesus? Tá pensando que eu não trabalhei? O que tu tá pensando a meu respeito? Olha aqui, ó, vou te dizer, tu tá enganado sobre mim. Isso aqui, ó, pegou o conflito e dominou. Certo? Olha aqui, como seria, no caso, um melancólico nessa situação de conflito. Olha, Jesus, será que é Jesus mesmo?
Jesus, deixa eu pensar aqui, deixa eu ponderar, vamos fazer uma análise aqui. Esse é o que faz o melancólico. E faz assim, questões de milésimos de segundos, tá? Vamos fazer uma análise aqui. Olha só, se eu tiver que atirar a rede lá, eu pesquei a noite toda, a lua estava favorável a mim e não aconteceu nada. Mas agora tá dizendo que eu posso entrar no mar, mas já amanheceu. Mas será que posso mesmo? Meu Deus, e se a rede furar? Meu Deus, e se realmente nesse lugar mais fundo a minha rede não alcançar? Bárbara, deixa eu fazer um cálculo aqui, vou ver o que acontece. É assim que muitas vezes reage o melancólico. Então, quando nós temos um conflito interno ou externo, o que nós precisamos? Nós precisamos pegar os valores que nós temos. E para pegar e acessar os valores que nós temos para resolver o conflito, sair do conflito ou andar ali junto com essa pessoa que está causando esse conflito, que está trazendo essa turbulência aí para a sua vida, o que você pode fazer? Você pode parar, analisar e você buscar os seus valores. Para isso, você vai ter que ser intencional. Para isso, muitas vezes, você vai ter que fechar a boca. Para isso, muitas vezes, você vai ter que fazer de conta que não ouviu mesmo. Por quê? Porque você precisa acessar seus valores. Quanto mais treinada você for, né? Quanto mais treinada em ouvir o Espírito, quanto mais treinada você for na palavra, quanto mais revelação você tiver da palavra, mais rápido você vai encontrar solução para este conflito. Pode ser um conflito interno, o seu conflito. Você olha, tá todo mundo sendo bem sucedido, tá todo mundo tocando na bênção, sendo abençoado, e você não. Isso gera um conflito dentro de você. Você começa a pensar, o que tá dando de errado comigo? Por que minhas promessas não acontecem? O que tá acontecendo? E aí você começa a se questionar. Gera um conflito interno tão terrível, tão terrível, tão terrível, que leva a depressão, a angústia, pânico, síndrome, desejo de suicídio. Te leva a lugares, acessar lugares que te levam para a caverna. Você se esconde lá dentro. Por quê? Porque esses conflitos internos corroem, machucam, doem, sabe? É uma dor que ninguém sabe que você tem. Você olha, você até sorri, você faz uma selfie. Às vezes, comigo acontece, gente. Às vezes eu vou lá, tenho que gravar um vídeo de um conteúdo, porque eu tenho um dia certo para gravar, eu tenho um dia certo, tá lá agendado, eu não posso faltar. E foi um dia terrível. Geralmente eu gravo isso à tarde. Foi assim, ó, uma noite terrível, uma manhã horrorosa e eu tenho que gravar. E quando chega lá eu tenho que puxar, tem que vir, eu tenho que sorrir, eu tenho que estar ali. E muitas vezes eu paro de gravar, eu digo, deixa eu respirar, deixa eu alinhar meus pensamentos, me dá aí 30 minutos, 15 minutos. É o meu filho que grava, graças a Deus, né? Eu digo, dá um tempo aqui pra mim, porque eu preciso me recompor, eu não consigo formular uma frase, eu não consigo... Por quê? Porque eu tô um conflito interno. Quando ele edita, quando a gente publica, que eu olho aquele vídeo, eu digo, como eu consegui falar? Como eu consegui expressar? E aí, mais do que isso, eu começo a receber as mensagens. Obrigada pela tua palavra fez sentido para minha vida, Deus mudou meu dia. Depois eu digo, Jesus, o que é isso? Só eu sei o que estava lá dentro de mim. Só eu sei os conflitos, os embates que estavam dentro de mim. Meu rosto, minha aparência não diziam nada sobre isso. Esses conflitos internos e os externos, nós precisamos olhar para eles, enxergá-los. Lembra que eu falei ontem? Nós precisamos ver esse conflito, nós precisamos olhar, nós precisamos aceitar que temos esse conflito. E aí, a partir deste momento, nós vamos encontrar nossos valores para resolver este conflito. Quais seriam esses valores? O que seriam esses valores? O que você precisa acessar desses valores para que os conflitos sejam tocados, resolvidos? Vou dizer assim, sossegados, porque tem conflitos que não se solucionam numa conversa, não se solucionam numa oração, tem conflitos internos e externos que eles não se solucionam assim, não, bem pelo contrário, tem conflitos que se prolongam, e este prolongar do conflito, o que ele vai trazendo? Amadurecimento, reconhecimento, generosidade. Então o conflito ele não é totalmente ruim.
Eu li, naquele livro que eu indiquei para vocês ontem, tem uma frase que aquele autor diz assim, ó, que quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos um problema, quando surge, né, uma questão, ela é como uma doença para o corpo. Existem doenças no nosso corpo que fazem o nosso corpo se fortalecer. Você tem uma doença, uma enfermidade, você dá atenção para ela, você toma uma medicação, você toma um suplemento, você vai fazer um exercício, você vai no médico, você faz uma análise, faz um check-up, você descobre as coisas que estão em deficiência no seu organismo, e isso vai fazer o que? Vai fortalecer o seu corpo, vai fortalecer você. Muitas vezes um conflito, né, uma luta, essa questão interna ou externa, vai fortalecer você, vai amadurecer você. E a gente quer se ver livre dos conflitos. Mas são conflitos que nos amadurecem. São conflitos que nos fazem enxergar o outro lado que nós não estamos enxergando. Só que nós precisamos acessá-los. Nós não podemos fazer de conta que ele não existe, fazer de enfeitar, botar uma máscara, dizer, não, eu compreendo o que você está sentindo, eu compreendo o que você está passando. Não, isso não soluciona nada. Nada, absolutamente nada. Então, como é que nós podemos enxergar? O que nós precisamos enxergar, né, desses valores que nós temos? Aí o que eu coloquei aqui, ó? Expressar suas necessidades. Você precisa falar das suas necessidades. Pedro, aqui nessa situação que nós lemos, eu vou ler depois o resultado da atitude dele, a gente vai entrar nisso aqui ainda. O que Pedro poderia ter... O que Pedro fez? Pedro expressou. Olha, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Estou frustrado aqui porque não está acontecendo, mas sob a tua palavra eu vou. O que ele fez? Ele expressou uma necessidade e ao mesmo tempo ele aceitou, ele foi humilde, ele foi submisso. Eu não sei como ele foi. Eu acredito que ele foi cheio de esperança. Gente, eu já ouvi algumas pessoas falarem, mas eu acredito que Pedro foi cheio de esperança quando ele voltou com o barco. Por quê? Porque ele estava percorrendo um caminho de volta que ele já tinha feito. Ele já tinha ido, talvez não tão fundo, porque Jesus mandou ele ir para um lugar mais fundo, mas ele já tinha ido ali e já tinha voltado. Ele precisou fazer um caminho de retorno. Ele precisou passar do ponto aonde ele já havia chegado. Porque senão Jesus não teria dito para ele, vai para o lugar mais fundo, né? Quando ele diz aqui, ó, leva o barco para o lugar mais fundo do lago. Eu acho que ele não tinha alcançado esse lugar mais fundo ainda. Então, o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, vá mais fundo. Vá além daquilo que você já conhece. Pedro, vá além daquilo que você já experimentou. Pedro, ultrapasse um limite. Dá para você perceber isso quando você lê essa passagem? Anota isso, depois você volta para cá e leia. O que Pedro fez? Pedro fez um caminho de volta, por onde ele já conhecia. Eu acredito, porque Jesus falou isso, eu acredito que ele passou pelo lugar aonde ele tinha tentado apanhar os peixes e não conseguiu, e foi além. Ele andou por um caminho que ele não conhecia. E eu acredito que todo esse trajeto, desde a margem, quando Jesus falou até aonde ele chegou, ele foi esperançoso. Ele pode ter ido com receio? Pode. Ele pode ter ido com medo? Pode. Ele não conhecia aquele caminho além, mas ele foi. O que isso fala para nós também? Dos limites. Você precisa estabelecer limites para solucionar os seus conflitos. Por quê? Só que muitas vezes para solucionar o conflito, você vai precisar andar um pouco mais. Você vai precisar ir além. Isso aqui não é superar. Gente, eu vou até falar aqui, eu não sou dessa linha e supere a si mesmo, eu não sou dessa linha de superação nenhuma, tá? O ir além que eu falo é ir além mesmo. Olha aqui, ó, ele pescou num lugar, ele tinha que andar mais. Isso aqui é ir além. Isso aqui tinha um limite, ele foi mais. Isso aqui ele conhecia, ele foi mais. Isso aqui ele já tinha passado, ele foi mais. Isso aqui é ir além. A fé faz isso conosco. Quando as pessoas dizem assim, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu entendo isso, mas eu também não gosto muito dessa palavra, sair da minha zona de conforto. Por quê? Porque a pessoa está dizendo o seguinte, ó, eu preciso sair do meu limite. É isso que ela está dizendo.
Algumas pessoas, né? Outras não. Mas algumas, e eu entendo quando ela diz isso. E eu digo, é verdade, você precisa sair deste lugar. Por quê? Porque esse lugar é cômodo. Neste lugar, até aqui, você conhece. Até aqui, você administra os seus conflitos. Administrar os conflitos não é resolvê-los. Não é crescer com eles. Não é enxergar o que tem lá do outro lado. Administrar conflitos é que todo o temperamento que não é controlado pelo espírito faz. Todo temperamento que não é controlado pelo espírito, ele administra os conflitos. Por quê? Um porque não gosta, o outro porque é fogo puro, o outro é porque pensa demais, o outro é porque tem dúvida, o outro é porque é impulsivo. Ele vai administrando os conflitos, mas não resolve. Tanto o interno quanto o externo. Então, se você tem conflitos com pessoas, você tem conflito com o seu corpo, você tem conflito com a alimentação, você tem conflito com o dinheiro, você tem conflitos nesses relacionamentos, o que acontece? Você vai para um lugar que você conhece, senta lá e fica. O que Jesus disse? Vai lá, Pedro, lança a rede no lugar mais fundo. Gente, o lugar mais fundo é o lugar que você não tem pé, é o lugar que você não tem controle. Este foi o lugar mais fundo que Deus mandou Jesus ir. Se aquele barco vira, se ele deve ser um exímio nadador, mas eu sou uma pedra. Se eu caio, morro afogada direto. Eu acho que morro afogada com 2 metros de água. Eu morro afogada porque eu sou uma pedra. Eu caio e vou pro fundo direto. 2 metros me afoga. Se eu não tiver nada para me segurar. Então, os limites, eles não podem ser como essa âncora que impede você de crescer. Você parar e ficar aqui, o medo vai te controlar, você vai administrar o conflito, você vai botar uma maquiagem nele, vai botar um rótulo de tá tudo bem, vai passar, em seguida passa, tem uma promessa, e você não vai viver o crescimento que você precisa viver e crescer, enfrentando aquele conflito, olhando para ele, aceitando a ele e usando valores para resolvê-los, para sair deste lugar. Então, expressar suas necessidades é um valor, isso é ser vulnerável. Você não vai criticar outra pessoa, você não vai se encher de crítica, você vai expressar o que você sente. É muito diferente de você dizer, fulano, você tá acabando comigo, fulano, olha o que você me disse, fulano, olha o que você tá fazendo. Não, você vai expressar as suas necessidades. Eu estou sentindo muito triste com isso que está acontecendo. Eu tô ficando arrasada com isso que tu tá fazendo comigo. Isso que tu tá me dizendo, é dessa forma que você tá agindo. Você vai expressar e pode ser que não mude nada do outro lado. Pode ser que ele continue, ou ele, ou ela, ou seja quem for, fazendo horrores com você. Mas você expressou. O que é isso? Isso é expressar seus valores dentro de um conflito. Suas necessidades e não a acusação da outra pessoa. Sobre a outra pessoa. Qual é o outro? Estabelecer seus limites. Olha, até aqui eu vim, até aqui eu estou, mas eu preciso ir além. Como Jesus diz, lance a sua rede num lugar mais fundo. Lá você vai ter resposta, se você ultrapassar esse lugar aqui. E o outro seria, e aí entra naquelas 3 que eu amo, honra, respeito e honestidade. São valores, 3 valores, para mim é um tripé, né? Que eles englobam tudo aquilo que nós precisamos para resolver qualquer conflito e tê-los, né? Cultivar esses valores, fazer com que eles cresçam em nós. Honra, respeito e honestidade. Que eu acredito que nenhum ser humano na face da terra consegue viver sem esses 3 pilares. E o cristão, mais ainda. Por quê? Porque a base desses pilares será o caráter de Cristo. Honra, respeito e honestidade fala de caráter. Valores fala do nosso caráter. Conhecer os nossos valores significa conhecer a sua essência. Na nossa essência tem uma identidade, tem propósito e tem valores, que são os nossos o nosso caráter. São os nossos valores que nos fazem prosperar. São os nossos valores que nos fazem frutificar. Não é a sua identidade apenas, não. A sua essência é formada, a gente vai falar isso aqui mais lá na frente, tá? A sua essência é formada pela sua identidade, pelo propósito e pelos valores.
certo? O que faz? A identidade faz você ser, propósito faz você fazer e caráter faz você ter. Ser, fazer e ter. Esses três andam juntos. Mas você é e faz dependendo daquilo que você tem como valor. É o seu caráter. É o seu caráter que vai solucionar conflitos internos e externos. Honra, respeito e honestidade fala de caráter. Quando aqui, o que aconteceu aqui na nossa história, e a gente, para fazer um fechamento aqui, e já vou em seguida terminar, tá? Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam as redes de tantos peixes que eles pescaram. Fizeram então um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem para lá também. E eles foram, né? E que fossem também ajudá-los. Gente, pensa isso. Não vai dar tempo da gente aprofundar, mas isso aqui é tremendo. Leia à luz do Espírito essa passagem aqui. Olha o que Pedro fez. Pedro ouviu, obedeceu, resolveu os conflitos internos, não criou conflito externo nenhum. Ultrapassou os seus limites, foi lá, pescou, obedeceu exclusivamente a palavra de Jesus, encheu as suas redes, comunicou aos outros, comunicou aos seus companheiros, aqueles que pescaram com ele a noite toda e não conseguiram nada. Comunicou, venham, ajudem, porque as redes estão estourando. Gente, aquilo que você conquista para você com seus valores, aquilo que você ouve de Jesus, de Deus, da palavra e segue, aquilo que você crê por fé, isso você vai comunicar, você vai abençoar outras pessoas também. E aí foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique, quase afundou. Ele não reteve a bênção. Isso é valor. O mesmo valor que ele usou para solucionar o conflito, ele usou também para proclamar. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se perante os pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, sou um homem pecador. Por que ele disse isso, gente? Porque ele foi constrangido, ele sofreu um embate interno. Ele sofreu, mas ele creu. Ele não deu luz, ele não deu vazão para os seus conflitos internos, os externos. Todo mundo que estava lá olhando ele, ouvindo Jesus, os outros deviam dizer: lá vai o bobo, lá vai ele. Meu Deus, é uma vaquinha de presépio. Meu Deus, o que ele está fazendo? Tá louco? Volta, Pedro, volta, Pedro. Os outros deviam estar falando alguma coisa, estava todo mundo lá em volta. Ele não estava sozinho com Jesus. E aí o que acontece? Ele deixou ser dominado pela palavra, ele deixou ser dominado pela verdade. Ele superou um conflito interno e externo também, gente. Ele podia ter lá dito: fecha tua boca aí, cala tua boca aí, não vou fazer nada não. Você é um incrédulo, cala, vai embora, some. Ele podia ter feito, mas ele não fez. E ele foi. E aí quando ele viu o milagre, ele proclamou: venham cá, seus babaca. Vocês aí me torpedearam, falaram mal de mim, agora vai aí, recebe a bênção. Ele falou com alegria, valores, gente, valores. Aqui, tu nem sabia o que tu estava dizendo, vem aqui e te farta também de tudo isso que Jesus colocou à nossa disposição. Olha que coisa tremenda isso. Então ele superou, ele passou pelos conflitos, ele venceu, ele foi pela fé. Então, o que eu falei lá no início, o que eu falei aqui no início? A nossa fé, ela não depende da sua alma, nem depende do seu corpo, ela precisa de Deus, do Espírito Santo, e aí vai dominando todo o resto. E aí ele chegou aos pés de Jesus e se prostrou, porque sou um pecador. Ele viu, visualizou, viveu tudo aquilo. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ai, que coisa tremenda. Eu vou deixar para você fazer esse fechamento aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Olha que coisa maravilhosa, seu dia.
Gente, talvez além do lugar aonde você já foi até hoje, anda mais 10 passos, vai mais uma milha. Tá ali a fonte inesgotável daquilo que é provisão para a sua vida, aquilo que vai tocar na sua vida, dentro, fora. E vai ser tanto que vai tocar outras pessoas também. Sai deste lugar, mas estabelece os limites, olha para dentro, resolve os conflitos, creia na palavra de Deus e vá. Esse dia, olha só, a oração que nós fizemos aqui no início, essa oração é a oração que libera a bênção. Seu dia está liberado por essa oração. Então, veja, expressa suas necessidades, estabeleça seus limites, honra, respeito e honestidade. Vamos orar? E aí já libero quem precisar sair. Senhor amado, olha esse louvor. Ele é maravilhoso. Glória a teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Senhor, nós estamos sim, Senhor, diante da tua presença, Pai, nesta manhã. O Senhor é Deus tremendo. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é o Deus que sabe, que conhece todas as coisas. Nós estamos diante da tua presença, Pai, e nós sabemos, Senhor, que existe poder no teu nome, que existe glória no teu nome, que existe um comando para as nossas vidas, Senhor, porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovaram, que tudo se fez novo, e nós estamos aqui, Senhor, como essas mulheres cheias de fé, homens e mulheres, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz de comando, Senhor. Eu falo sim e declaro mais uma vez que todos os conflitos internos, todas as vozes internas se calem, todas as vozes externas se calem, que a única voz que você possa ouvir neste momento é a voz do Espírito, dizendo: vai, lança a tua rede, lança a direita, lança a esquerda, lança a frente, lança atrás, não importa, mas quais são os valores que você vai usar nesse dia para resolver seus conflitos, não para administrá-los, mas para resolver os seus conflitos, seja conflitos emocionais, espirituais, relacionais, toda sorte de conflito, conflito financeiro, conflito de saúde, conflito de enfermidade, não importa. Senhor, eu declaro sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs que estão aqui, eu declaro, Senhor, o poder do teu Espírito. Lança a tua palavra sobre eles, Pai. Palavra de prosperidade, palavra de frutificação, palavra de vida em nome do Senhor Jesus. Todo conflito que vem para gerar morte, passividade, aniquilamento, aprisionamento agora, que essas cordas se arrebentem, que esses limites sejam destruídos, limites que impedem, crenças que limitam, que roubam a fé, que retiram, Senhor, aquele poder de estar na tua presença, o poder de tocar em ti, que retira o poder da tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, e revela mais e mais da tua palavra no coração das tuas filhas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus poderoso. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso. És minha canção. Tu és bom. Sim, Deus é bom. É essa bondade que é manifestar sobre sua vida. Aleluia. Olha só, glória a Deus. Amanhã às 7h15 nós voltamos. Amanhã é um tema muito especial. Então que você não saia correndo, não sai pensando, dizendo qualquer coisa. Deixa ele fazer o que tem que fazer na sua vida. Rei do meu coração, seja o vento em minhas
canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Aleluia! Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Amém? Esse é o seu Deus, Pai. Fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Bom, Ele é. Amém? Lindos, queridos, porque tem homens aqui também, homens, mulheres, amados do Pai. Amanhã, 7h15, estamos de volta, certo? Beijo no seu coração, manda mensagem, manda aqui no direct que eu respondo pra você. Dá o meu tempinho e eu respondo, certo? Beijo, amo vocês, até amanhã. Amanhã é sábado e nós estamos aqui de novo, 7h15 da manhã.